Durante 8 temporadas, Charmed cativou o público com sua mistura de magia, amor familiar e aventura sobrenatural. Mas enquanto a série continua, alguns dos talentosos atores que deram vida aos personagens não estão mais entre nós, sejam eles falecidos prematuramente devido a uma tragédia ou após anos lutando contra doenças. Sua ausência é profundamente sentida pelos fãs que amavam seus trabalhos. De adorados personagens regulares a convidados especiais inesquecíveis, os 37 membros do elenco de Charmed deixaram um legado que nunca irá desaparecer. Shannon Doherty, como Prue Halliwell. Shannon Doherty nasceu em 12 de abril de 1971 em Memphis, Tennessee. Aos 27 anos interpretou Prue Halliwell em Charmed 1998, interpretando a irmã, mais velha, forte e protetora, cujo senso de dever frequentemente a coloca em conflito com os irmãos mais novos. Com sua presença marcante, ela trouxe profundidade a Prue, tornando-a uma das favoritas dos fãs. No entanto, nos bastidores, tensões com seus colegas de elenco levaram à sua saída abrupta, após 3 temporadas, marcando mais um revés para sua carreira, apesar do sucesso inicial em Beverly Hills. 90.210. Fora das telas, sua vida pessoal também foi turbulenta, com 3 casamentos fracassados, incluindo um divórcio amargo de Kurt Iswarienko, finalizado pouco antes de sua morte. Em 2015, ela foi diagnosticada com câncer de mama e, embora tenha lutado bravamente a doença, acabou se espalhando para seu cérebro e ossos. Em 13 de julho de 2024, ela faleceu aos 53 anos em sua casa em Malibu, Califórnia. Rebecca Balding, como Elise Rothman. Rebecca Balding nasceu em 21 de setembro de 1948 em Little Rock, Arkansas. Aos 50 anos, ela se juntou Encantador em 1998, aparecendo pela primeira vez como Tia Jackie antes de retornar em 2002 como Elise Rothman, a editora franca, porém solidária, de Phoebe Halliwell. Sua sagacidade, presença imponente e orientação maternal deram mais maturidade à história de Phoebe, mostrando o crescimento da personagem de uma jovem bruxa para uma profissional que equilibra 2 mundos. Elise tornou-se um símbolo de empoderamento e mentoria, representando a chefe dura, porém justa, que queria ver seus protegidos prosperarem. Além. Encantado. Rebecca era uma veterana da televisão, aparecendo em séries adoradas como Sabão Low Grant e Sétimo Céu. Seu estilo de atuação era sutil, porém magnético. Ela não precisava dominar uma cena para torná-la memorável. Fora das telas, sua vida pessoal era repleta de amor, lealdade. Ela conheceu James L. Conway, um diretor e produtor, durante a audição para Os Bugans em 1982. O que começou como uma colaboração profissional logo floresceu em um casamento duradouro, construído com base na confiança no humor e na paixão criativa compartilhada. Amigos a descreviam como uma pessoa afetuosa, espirituosa e profundamente gentil que tratava todos no set como família. Ela tinha uma força, silenciosa, sempre incentivando jovens atores e membros da equipe, lembrando-os de que a fama de Hollywood era passageira, mas a gentileza era eterna. No entanto, por trás de seu sorriso confiante, Rebecca estava travando uma batalha particular com câncer de ovário. Ela escolheu encarar a doença com elegância, raramente falando publicamente sobre ela. Mesmo com a saúde debilitada, sobre 18 de julho de 2022, ela faleceu aos 73 anos, cercada por entes queridos. Seu marido descreveu seus últimos momentos como tranquilos, assim como ela viveu com dignidade e coragem. Após sua morte, muitas homenagens de fãs e colegas a homenagearam como uma pioneira para as mulheres na televisão e um exemplo de carinho dentro e fora das telas. Embora seu tempo tenha sido curto, o legado de Rebecca Balding perdura por meio dos personagens que ela retratou, fortes, inteligentes e cheios de coração, muito parecidos com a mulher que ela realmente era. Michael Gilden, como Finnegan.
Michael Gilden nasceu em 22 de setembro de 1962. Em 2003, aos 41 anos, ele apareceu em Encantado como Finnegan, um elfo travesso mas bondoso que trouxe humor e um toque de magia à série. Sua atuação lúdica ofereceu um contraste leve com os temas mais sombrios da série, tornando seu episódio um favorito dos fãs. Mas por trás daquele personagem alegre, havia um homem que enfrentou enormes desafios com uma bravura extraordinária. Nascido com nanismo. Michael tinha apenas 1,2 metros de altura, mas se recusou a deixar que sua condição o definisse ou limitasse. Hollywood nem sempre foi gentil com atores que não se encaixavam em seu padrão típico, mas Gilden conquistou seu espaço por pura determinação. Ele apareceu em grandes produções como Star Wars, Episódio 6, O Retorno de Jedi, CSI Pulp Fiction e NCIS, provando que o talento transcende a aparência física. Fora das telas, sua vida deu uma bela guinada quando conheceu a atriz Meredith Eaton, que compartilhava sua paixão pela atuação e pela defesa da inclusão. Os dois se casaram em 2001 e rapidamente se tornaram um dos casais mais queridos de Hollywood, conhecidos por seu humor, lealdade e respeito mútuo. Eles apoiavam a carreira um do outro de todo o coração. Michael frequentemente aparecia, orgulhosamente em tapetes vermelhos ao lado de sua esposa, comemorando seu sucesso em programas como Boston Legal e MacGyver. Mas apesar dos sorrisos e do charme público, Michael lutou depressão severa por anos. As pressões de Hollywood, a luta por reconhecimento e as inseguranças pessoais começaram a pesar sobre ele. Os amigos notaram sua energia diminuindo, mas poucos entendiam a profundidade de sua dor. Sobre 5 de dezembro de 2006, a tragédia aconteceu. Michael Gilden tirou a própria vida aos 44 anos. A notícia deixou sua esposa devastada e chocou fãs ao redor do mundo. Mais tarde, Meredith falou abertamente sobre saúde mental e a necessidade de compaixão, transformando sua dor em defesa. Hoje, Gilden é lembrado não apenas como um ator talentoso, mas também como um símbolo de perseverança e coragem. Sua história serve como um lembrete comovente de que mesmo aqueles que fazem os outros sorrir, muitas vezes travam batalhas invisíveis. Tony Todd como Avatar da Força. Tony Todd nasceu em 4 de dezembro de 1954 em Washington, D.C. Aos 48 anos, ele interpretou o Avatar da Força em Charmed, em 2002, retratando uma entidade poderosa e misteriosa que confunde a linha entre ordem e destruição. Sua voz grave e estatura imponente o tornaram uma figura inesquecível nas telas. Fora delas, ele encontrou estabilidade em seu casamento com Fátima Cortez Todd, com quem teve 2 filhos, Alexander e Ariana. No entanto, seus últimos anos foram marcados por uma batalha contra o câncer, uma batalha que ele manteve quase que exclusivamente em segredo. Estávamos esperando por este momento. Cole Sim, como sua saúde piorou, ele se afastou dos holofotes. Em 6 de novembro de 2024, aos 69 anos, eles estavam procurando um modelo para Eddie Murphy. Ele faleceu em sua casa em Marina del Rey, Califórnia, deixando um legado de performances inesquecíveis. Você os substituirá no mundo dos vivos. Peter Siragusa como Bauer. Peter Siragusa nasceu em 16 de fevereiro de 1955. Em 2002, aos 47 anos, apareceu em Charmed como Bauer, um demônio implacável e violento que trouxe uma ameaça à série, embora seja mais conhecido por seus papéis em Esqueceram de Mim e O Grande Lebowski. Sua vida pessoal tem sido instável. Um longo casamento terminou em um divórcio doloroso, deixando-o emocionalmente isolado. E apesar de ter filhos, as tensões familiares o levaram ao distanciamento. Em 2022, sua saúde piorou, quando uma doença repentina o atingiu, o que só piorou.
Em 11 de outubro de 2022, ele faleceu, aos 67 anos, vivendo seus últimos dias na solidão. Coolio como Lázaro Demônio. Conhecido profissionalmente como Coolio, o artista Leon Ivey Jr. nasceu em 1º de agosto de 1963 em Monessen, Pensilvânia. Em 2002, aos 39 anos, ele apareceu em Encantado como Lázaro, um demônio sinistro com a terrível capacidade de ressuscitar. Após cada fracasso, sua voz grave e presença imponente o tornaram um vilão sobrenatural memorável, apesar de sua breve aparição na série Aquela. À altura, Coolio já havia consolidado seu lugar na história da música com seu sucesso vencedor do Grammy. Paraíso dos Gangsters. Um hino atemporal de luta-redenção e dor que definiu toda uma era do hip-hop. Coolio era mais do que um rapper. Era um contador de histórias, um poeta das ruas, cujas letras capturavam as duras realidades da vida urbana. Sua música não era apenas sobre fama, era sobre sobrevivência. Sua criatividade lhe permitiu ingressar na carreira de ator, onde seu carisma dava vida, até mesmo a pequenos papéis. Sua atuação como Lázaro em Encantado exibiu um lado mais sombrio de sua arte, confiante, misterioso e cheio de intensidade. Fora das telas, a vida de Coolio era complexa. Ele era casado com uma apresentadora de rádio, Josefa Salinas, e juntos criaram uma grande família de 10 filhos. Por trás da fama, ele lutava para equilibrar sua carreira e responsabilidades pessoais. Sua jornada foi repleta de altos e baixos, sucesso nas paradas, desafios financeiros, batalhas contra o vício e vários problemas com a lei. No entanto, mesmo em tempos difíceis, ele permaneceu um artista de coração, sempre tentando se reinventar por meio da música, programas de culinária e aparições em reality shows, como celebridade Big Brother e Cozinhando com Coolio. Em entrevistas, ele frequentemente falava sobre redenção e as lições aprendidas com seus erros. Ele era aberto sobre suas falhas e os fãs respeitavam sua honestidade. Mas apesar do otimismo, sua saúde estava se deteriorando silenciosamente. Anos de estresse e abuso de substâncias afetaram seu corpo. Então, em 28 de setembro de 2022, a tragédia aconteceu. Coolio foi encontrado inconsciente no banheiro de um amigo. A autópsia revelou posteriormente que ele havia sofrido uma overdose acidental de uma mistura mortal de fentanil, heroína e metanfetamina. Ele tinha apenas 59 anos. O mundo lamentou a perda de um homem que outrora esteve no topo das paradas e inspirou milhões. Embora seus demônios finalmente o tenham levado, o legado de Coolio perdura em sua música, sua energia e sua individualidade destemida, assim como sua Encantado. Personagem. Ele parecia continuar retornando através de sua arte, recusando-se a ser esquecido. Denise Dowse, como Anjo do Destino. Denise Dowse nasceu em 21 de fevereiro de 1958. Em 2005, aos 47 anos, ela apareceu em Encantado como o Anjo do Destino, um espírito poderoso que guiou as encantadas em escolhas transformadoras com sabedoria e autoridade. Com uma carreira de décadas, ela é conhecida por seus papéis em Beverly Hills, 90.210 e Inseguro, reconhecida por sua presença marcante na tela. Apesar do sucesso, ela nunca se casou nem teve filhos, dedicando-se inteiramente à sua arte e à narrativa. Dowse era o tipo de atriz cuja presença não precisava ser gritante para ser notada. Ela carregava uma dignidade silenciosa, um poder sutil que irradiava em cada papel que assumia. Encantado, sua performance foi breve, mas inesquecível, a personificação da sabedoria serena em meio ao caos. Sua interpretação do Anjo do Destino foi etérea e realista, trazendo uma sensação de compaixão e mistério, que repercutiu profundamente nos fãs, além Encantado. Denise construiu uma sólida reputação em Hollywood como uma atriz versátil, aparecendo em inúmeras séries de TV e filmes.
o guardião, para treinador Carter, ela demonstrou profundidade emocional e autoridade que a tornaram instantaneamente reconhecível. Fora das telas, ela orientou jovens atores dirigindo produções teatrais e falando apaixonadamente sobre a importância da representatividade e da autenticidade no entretenimento. Seus colegas frequentemente a descreviam como uma força da natureza gentil, porém poderosa, com uma ética de trabalho que inspirava todos ao seu redor. Ela era profundamente espiritual, acreditando em propósito e destino, o que tornava seu papel como anjo do destino quase profético. Infelizmente, sua saúde piorou drasticamente quando ela entrou em coma devido a uma meningite grave. A notícia chocou seus fãs e colegas atores, que inundaram as redes sociais com orações e lembranças de sua gentileza e profissionalismo. Mas apesar dos esforços médicos, Denise faleceu em paz no dia 10 de junho, 13 de agosto de 2022, aos 64 anos. Sua morte deixou um vazio em Hollywood, mas suas atuações continuam a ecoar através dos tempos. Um testemunho de sua força, graça e compromisso, inabalável com sua arte. Aos olhos de muitos, Denise Dowse realmente se tornou o que retratava um anjo do destino guiando outros por meio de sua luz e legado. Tyler Christopher, como Anton. Tyler Christopher nasceu em 11 de novembro de 1972 em Joliet, Illinois. Aos 28 anos, ele apareceu em Charmed em 2000 interpretando Anton, um bruxo astuto, envolvido em um trágico caso de amor. Embora sua atuação tenha dado profundidade ao drama sobrenatural, suas lutas na vida real foram muito mais devastadoras. Ele obteve sucesso em General Hospital, mas lutava contra o alcoolismo e o transtorno bipolar, o que afetou sua vida pessoal. Seu casamento com Brienne Pettigo terminou em divórcio. E apesar de ter 2 filhos, seus vícios prejudicaram seu papel como pai. Dificuldades financeiras e repetidas visitas à reabilitação o levaram à falta de moradia, em 31 de outubro de 2023. Poucos dias antes de completar 51 anos, ele foi encontrado morto em casa por asfixia devido à intoxicação alcoólica aguda, um fim trágico para anos de luta. Joey Tata nasceu em 13 de setembro de 1936 no Bronx, Nova York. Aos 65 anos, ele apareceu em Encantado em 2001, interpretando um detetive policial tenaz envolvido em casos sobrenaturais além da compreensão humana. Sua atuação foi poderosa e vulnerável, refletindo uma carreira construída com base em atuações memoráveis e consistentes. Mais conhecido por seu papel como Nat Busiccio, sobre Beverly Hills 90.210 e Tata, foi um rosto conhecido na televisão americana por décadas, um símbolo de confiabilidade e cordialidade. A carreira de ator de Joey Tata começou na era de ouro da televisão. Com seu sotaque nova-iorquino e charme popular, ele conquistou seu espaço em programas como O Esquadrão Classe, A Blues, da Hill Street e Cavaleiro Cavaleiro. Ele não era o tipo de ator que buscava os holofotes, simplesmente amava a arte. Para ele, atuar era uma questão de conexão com o público, os parceiros de cena e a história em si. Sobre Encantado, seu papel como inspetor de polícia oferecia um elemento humano realista em meio ao mundo de magia e demônios. Ele retratava medo, confusão e coragem em igual medida, conferindo ao personagem um peso emocional que fazia o mundo fantástico parecer real. Sua vida pessoal, no entanto, foi marcada tanto pelo amor quanto pela perda. Seu casamento terminou em divórcio, e embora tivesse uma filha, o relacionamento deles se distanciou com a idade. Em seus últimos anos, ele enfrentou uma das batalhas mais cruéis da vida: doença de Alzheimer. A doença lentamente levou embora suas memórias, a própria essência de quem ele era, como ator e pai. Amigos e colegas descreveram momentos de partir o coração, em que Joe não reconheceu mais rostos familiares e o homem, outrora vibrante, desapareceu no silêncio. Mesmo em declínio, aqueles que o conheciam disseram que ele nunca perdeu o sorriso gentil. Quando Joey Tata faleceu em 24 de agosto de 2022 aos 85 anos,
Homenagens vieram de toda Hollywood. Seus ex-colegas de elenco de 90.210 lembram dele como uma alma gentil, um mentor e uma segunda figura paterna no set. Embora seus últimos anos tenham sido marcados por doenças, suas décadas de trabalho deixaram um rastro de risos, calor humano e humanidade. Ele foi, em todos os sentidos, um homem que deu vida ao comum, transformando pequenos papéis em algo inesquecível. Billy Drago, como Barbus. Billy Drago nasceu em 30 de novembro de 1945 em Hugoton, Kansas. Aos 53 anos, ele interpretou o demônio sinistro barbudo sobre Encantado em 1999, um papel que começou como um vilão ocasional, mas rapidamente se tornou um favorito dos fãs. Com sua aparência fantasmagórica, voz assombrosa e olhar penetrante, ele personificou o demônio do medo atormentando as irmãs Halliwell por várias temporadas. Drago era o tipo de ator que não apenas interpretava vilões, ele tornou-se eles. Sua elegância combinada com uma calma perturbadora conferia aos seus personagens um realismo arrepiante que perdurou por muito tempo após os créditos finais. Os fãs costumavam dizer que sua interpretação de Barbus era a mistura perfeita de horror e charme. Um vilão que podia aterrorizar e ao mesmo tempo fazer com que o admirássemos. Antes, Encantado, Billy já havia construído uma carreira longa e diversificada, aparecendo em clássicos cult como Os Intocáveis, Força Delta 2 e As Colinas Têm Olhos. Sua presença em filmes frequentemente elevava a narrativa, transformando simples antagonistas em figuras complexas e fascinantes. Ele era atraído por papéis sombrios, não pelo mal em si, mas porque os via como reflexos do medo e da vulnerabilidade humana. Fora das telas, Billy era um marido dedicado à atriz Silvana Gallardo. Os dois compartilhavam um profundo vínculo artístico, trabalhando juntos, em vários projetos e apoiando os sonhos criativos um do outro. Quando ela faleceu, em 2012, foi um golpe devastador do qual ele nunca se recuperou totalmente. Em seus últimos anos, Drago viveu discretamente em Los Angeles, aparecendo ocasionalmente em convenções de fãs e festivais de cinema, onde sempre se mostrou humilde e gentil com aqueles que admiravam seu trabalho. Apesar de sua personalidade intimidadora nas telas, ele era conhecido por sua fala mansa e gentil, frequentemente dando conselhos atenciosos a jovens cineastas. Sobre 24 de junho de 2019, Billy Drago faleceu aos 73 anos devido a complicações de um derrame. Sua morte foi lamentada por fãs ao redor do mundo que o viam como um ícone do cinema e da televisão góticos. Mesmo agora, sua atuação como Barbus continua a inspirar um lembrete de que o próprio medo, quando retratado com profundidade e verdade, pode se tornar algo assustadoramente belo. Billy Drago deixou para trás não apenas um legado de terror, mas de arte, provando que até a escuridão pode ter alma.